A minha relação com a fotografia começou naturalmente com a minha família, porque a minha mãe sempre gostou de registrar o dia a dia em casa, assim, de uma maneira bem informal mesmo, com câmera analógica, de filme ainda no caso. Conforme eu fui crescendo, eu fui pesquisando mais sobre fotografia, fuçando nas câmeras que tinha em casa também. Aí veio o advento das câmeras digitais, ficou tudo mais fácil. Se uma foto ficava feia, dava para apagar, então eu pude ir treinando mais, tendo mais contato. E eu ia fotografando também as coisas que estavam ao meu entorno. Como eu vim de Santa Cruz do Pardo, que é uma cidade de interior pequena, as cenas e os objetos acabavam sendo assim mais elementos do campo. E a minha avó tinha uma horta também, então eu gostava muito de fotografar planta, inseto pequenininho, esse tipo de coisa. No início era um hobby mesmo, e aí eu comecei a perceber que isso poderia ser algo para eu usar na minha profissão. Aí eu comecei a trabalhar com uma fotógrafa da minha cidade, eu acompanhava ela em casamentos, em aniversários. Por mais que eu trabalhasse com fotografia de uma maneira profissional no ensino médio e era o momento de escolher o curso para entrar numa graduação, eu acabei escolhendo biologia. E aí, em um primeiro momento, quando eu entrei no curso, pareciam coisas muito distantes, porque eu estava trabalhando com fotografia social e aí eu acabei indo para biologia, então como conciliar isso? Eu tive contato com um texto que falava sobre a cegueira botânica, que é um termo científico utilizado na área de ensino de biologia. Então, a cegueira botânica seria a incapacidade que a gente tem de perceber as plantas no nosso dia a dia e também a incapacidade de a gente perceber as consequências que a destruição dos ambientes naturais pode causar tanto para a gente quanto para as demais espécies do planeta. E existem dois fatores que causam essa cegueira botânica. Um primeiro fator, ele é um fator neurofisiológico, é algo da nossa própria biologia humana. Isso a gente não tem como lutar. Ao observar uma paisagem, a gente vai acabar dando prioridade para perceber aquilo que está se mexendo. Então, no caso, os animais, mas existe o fator cultural também. Antigamente, as populações humanas viviam mais no campo, então tinham um contato direto com a produção de alimentos. Hoje em dia, grande parte da população vive nas cidades, então foi perdido todo esse contato com a produção de alimentos, contatos com os ambientes naturais. Então, quando a gente quer comer, a gente vai no mercado, vai numa lanchonete e já chega tudo pronto pra gente nas prateleiras, embalado, processado, enlatado. Ou se a gente vê algum alimento, por exemplo, na parte do hortifruti do supermercado, a gente vê uma parte do produto, a gente não tem noção de como é a planta que deu origem a esse vegetal que a gente está comendo. Então, por exemplo, se a gente vê uma mandioca, a gente não sabe como é o pé de mandioca. E a gente já vai pensar diretamente numa porção de mandioca frita, numa sopa de mandioca. A gente pensa naquilo que a gente vai fazer depois, e a gente não tem noção do que veio antes. Além dessa questão da gente estar hoje em ambientes altamente urbanizados, que distancia a gente das plantas de como elas realmente são, existe o ensino de ciências nas escolas. Então, geralmente, essa questão do ensino de botânica é um ciclo, que a gente não fala assim, nossa, o problema começa aqui ou termina aqui. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos não têm uma formação de qualidade sobre botânica, porque às vezes os professores têm uma desavença pessoal com a disciplina, não gosta de botânica ou não se sente qualificado o suficiente, não sente que teve uma boa formação em botânica a ponto de didatizar esse conteúdo em sala de aula. Então essa deficiência no ensino de biologia, essa falta de qualidade no ensino de botânica, no ensino básico, acaba formando cidadãos que vão ter essa cegueira botânica e vão naturalizar a destruição dos ambientes naturais. E aí existem duas formas de combater a cegueira botânica. Uma das formas é através do ensino, e eu tento conciliar isso através das fotografias que eu tiro, seja por hobby, seja na pesquisa. Na parte do ensino, eu coloco isso como elementos nas minhas aulas, nas apresentações de slides. E outra forma de combater a cegueira botânica, além do ensino, é através dos meios de comunicação.
E hoje em dia a gente tem uma facilidade de divulgar informações na internet por conta das redes sociais, e eu acabo usando essas fotografias que eu tiro no meu Instagram, por exemplo, que eu sempre coloco a imagem com nome científico, chamando a atenção para alguma estrutura que é diferente e mostrando que as plantas não são todas iguais, mostrando que se a gente olha para uma paisagem, a gente não está vendo só mato. Cada uma das plantas que tem ali é uma espécie diferente, tem características diferentes, o formato da folha, o formato do fruto, tem belezas diferentes e podem ter aplicações econômicas diferentes também. Então eu tento mostrar isso nas minhas redes sociais com as fotos que eu tiro.